Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael, sou pneumologista e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre tabagismo. Quem é que nunca viu um colega de vocês assim, ó, cheio de fumaça? Tabagismo é um grande problema e a gente vai ver hoje aqui como a gente consegue ajudar, de fato, essa população sobre essa epidemia, né? O tabagismo, de fato, é uma epidemia. O que a gente vai falar hoje, pessoal? Vamos falar sobre alguns conceitos, tá? Relativos ao tabagismo, teste de Fagerstrom, grau de motivação, como a gente entende o grau de motivação do paciente, quais são as armas que a gente tem atualmente para tratar o tabagismo, tá? E quais são as consequências do uso e do abandono do tabaco. Quando a gente fala de alguns conceitos primordiais sobre o tabagismo, pessoal, a ideia é que a gente traga aqui a definição de dependência e quais são os tipos de dependência. A dependência é a compulsão pelo uso, ou seja, o paciente ele não consegue ficar longe daquela determinada substância, né? Então ele precisa sempre ficar com aquilo porque justamente é o que traz prazer, né? Então a gente fala de dependência quando alguém tem uma compulsão pelo uso de alguma coisa, tá? A questão é que sempre existem necessidade de doses maiores por conta de tolerância, e aqui quando a gente fala da nicotina isso é muito clássico, né? Muito tradicional. O grande problema quando a gente lida com a dependência, seja ela química ou não, é a questão da abstinência. Então sempre que existe dependência, quando existe retirada, pode ter a dependência, tá? Quais são os tipos de dependência? Você pode ter dependência física, né, a dependência fisiológica e a dependência química, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de dependência, existe uma necessidade orgânica da nicotina, né? Ou seja, se o paciente ele não faz uso da nicotina, por exemplo, ele tem manifestações físicas, né? Como taquicardia, tremor, ansiedade, enfim. Tudo isso pode fazer com que você tenha a documentação de uma necessidade orgânica da nicotina, tá? O tipo de dependência psicológica é quando o cigarro ele é tratado como um companheiro. Nem sempre o paciente ele chega a fumar o cigarro todo, mas ele precisa do cigarro perto dele para que ele se sinta confortável, tá? E comportamental, por exemplo, passou um estresse no trabalho, um estresse no trânsito, acende o cigarro para ficar mais tranquilo, tá? É quando existe associação com algumas situações do dia a dia, que aí o paciente acaba descontando literalmente no cigarro, tá? Para a gente avaliar o paciente que faz uso do tabaco, enfim, que tem um grau de dependência ou que manifesta o interesse em cessar o tabagismo, a gente tem que fazer uma avaliação clínica minuciosa desse doente, tá? Então, principalmente avaliar a história tabágica. Qual foi a idade de início desse paciente? Quantos cigarros esse paciente fuma por dia? Ele já tentou parar alguma vez? Não tentou? Como que foi isso? Teve tratamento? O tratamento teve sucesso? Não teve sucesso? Quais foram as recaídas? Quais foram as causas que levou você a voltar a fumar? Sintomas de abstinência. Muitos pacientes experimentam tentar parar de fumar, começam a ter abstinência e desistem do processo. Então é importante tentar entender isso. Exposição passiva ao fumo. Então é sempre muito importante você chegar para o paciente e perguntar: mas fulano, existe alguém na sua casa que também fuma? Porque isso vai facilitar o acesso ao cigarro. Quais são as formas de convivência com outros fumantes? Porque, em geral, quem fuma tem amigos que fumam também, e especialmente nos eventos sociais, acabam fazendo com que tenha um certo desconforto quando um colega fala que está parando de fumar, tá? Além disso, a convivência em outros fumantes em casa, como havia mencionado vocês, e fatores associados, né? Como, por exemplo, refeição, a tríade, né? Refeição, café, cigarro, telefonar, quando o paciente faz consumo de bebida alcoólica, quando está ansioso e outros fatores, tá? O grau de dependência a gente avalia através de um teste chamado teste de Fagerstrom, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, tá? E a gente tem que avaliar também, além do grau de dependência, o grau de motivação desse paciente, através da avaliação do estágio motivacional, né, que tem um modelo transteórico de Prochaska e de Clemente, que a gente vai ver aqui também, tá? Qual é a atividade física habitual, se esse paciente faz atividade física ou não, e se esse paciente sofre de oscilações do peso corporal. Por quê? Porque quando esse paciente cessa o tabagismo, esse paciente, ele primeiro vai ficar mais ansioso, e ele tende a descontar a ansiedade na alimentação, então naturalmente ele vai começar a comer mais, além de ter uma melhora substancial do paladar. Então
a comida fica mais gostosa, a bebida fica mais gostosa, então esse paciente ele acaba tendo um abuso da alimentação, fazendo com que ele ganhe peso, tá? Então também é uma coisa que é importante a gente avaliar. Outra coisa, avaliação de sintomas. Então, será que esse paciente já tem algum sintoma respiratório? Como tosse, expectoração, chiado, falta de ar ou dispneia, dor torácica, palpitação, claudicação intermitente, tontura, desmaio. Então veja, aqui não é só a questão do sistema respiratório, eu estou vendo o sistema cardiovascular também, porque o cigarro ele atua como um fator ali complicador para várias doenças, né? É um mecanismo potencialmente inflamatório, tanto do pulmão quanto dos vasos sanguíneos. Então é importante a gente ter essa noção. Quais são as comorbidades desse paciente? Esse paciente tem algum tipo de doença prévia ou atual que vai acabar interferindo no curso ou manejo do tratamento? Como, por exemplo, tem algum tipo de lesão oral, úlcera péptica, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, algum tipo de cardiopatia, transtorno psiquiátrico? É muito difícil tratar paciente com transtorno psiquiátrico. Uso de álcool ou de outras drogas também é muito difícil. Pneumopatia, epilepsia. Epilepsia também entra como uma contraindicação absoluta a um tipo de medicamento que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. História de AVE, doenças da pele, câncer, doenças renais, hepáticas, enfim. Tem sempre que listar todas as comorbidades para a gente ver qual que é o alvo específico do tratamento do tabagismo para esse paciente, tá? E também avaliar os medicamentos em uso desses pacientes. Antidepressivos, inibidores de mal, carbamazepina, cimetidina, enfim. O tratamento ele pode ter relação e pode ter interação medicamentosa com outros tipos de fármacos que o paciente venha usar. Então é importante que a gente tenha essa avaliação também. Quando a gente fala da avaliação clínica ainda, pessoal, a gente tem que avaliar alguns tipos de situações especiais que vão demandar cautela, como por exemplo, gravidez, lactação, infarto recente, quadros de arritmias graves, uso de psicotrópicos. A gente também tem que ter cautela com adolescentes e idosos. Por quê? Idoso, risco de queda, risco de acidente. Adolescente, risco de suicídio, né? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a essas nuances aí do tratamento, tá? Antecedentes familiares, a gente tem que avaliar problemas de saúde familiares, principalmente aqueles relacionados à dependência do tabaco. A gente acredita que tem, assim, um fator genético importante que facilite a dependência de uns pacientes em detrimento de outros, tá? E também, como eu havia dito, a existência de fumantes que convivam aí no mesmo ambiente que esse paciente, tá? Exame físico, naturalmente. Exame físico, como toda avaliação clínica que você vai fazer, é extremamente importante para que você avalie ali a presença de sinais interessantes ao exame físico que podem trilhar para diagnósticos diferenciais. E a avaliação, naturalmente, de exames complementares. Avaliar tanto o quadro pulmonar, com raio-x de tórax, espirometria, eletrocardiograma para a parte cardíaca, avaliação laboratorial completa, enfim. Outro fator que a gente pode avaliar é a medida de CO exalado ou cotinina. Isso serve especificamente para a gente ver situações de lapso ou situações que o paciente fala que parou de fumar e, na verdade, não parou de fumar, tá? Então, eles são úteis na avaliação e no segmento do fumante e devem ser utilizadas quando disponível, tá? Então, por exemplo, a medida do CO exalado você pode fazer através de um aparelho que mede o CO exalado no próprio consultório, porém, o intervalo de avaliação do CO exalado, ele é muito curto. Então, se o paciente ele fumou naquele dia, mas já tem aproximadamente mais do que 8, 10 horas que ele fumou, provavelmente você não vai identificar a alteração no CO exalado. A cotinina urinária não, a cotinina urinária pode ter um intervalo de até 3 meses para o paciente que parou de fumar ou que ainda está fumando e que teve esse lapso e você consegue avaliar para saber se o paciente está falando que parou realmente de fumar ou se ele continua fumando, tá? O que é o teste de Fagerström, pessoal? O teste de Fagerström é um score que a gente utiliza para determinar qual que é o grau de dependência à nicotina que esse paciente tem. Então a gente vai fazer algumas perguntinhas para ele. Quanto tempo demora para esse paciente fumar depois que ele acorda, né? Quanto tempo ele fuma o primeiro cigarro do dia? E aqui tem a pontuação, né? Se o paciente demora mais do que 5 minutos, de 6 a 30, 31 a 60 ou mais de 60 minutos, ele vai pontuar aqui 3, 2, 1 ou 0 pontos. Qual cigarro que traz mais satisfação? O primeiro da manhã ou qualquer um outro? Pontuação 1 ou 0. É difícil não fumar em locais proibidos? Sim ou não? Exemplo, o paciente está num casamento que ele não pode sair da igreja e ele vai ficar 3 horas no casamento. É difícil não fumar? Então ele vai pontuar sim ou não.
Quantos cigarros fuma por dia? Então, mais do que 30, 3 pontos, 21 a 30, 2 pontos, 11 a 20, 1 ponto e menos do que 10, 0 ponto. Se fuma mais frequentemente no período da manhã, sim, 1 ponto, não 0 ponto. E se fuma se estiver mesmo doente, aqui não é doente gripinha não, tá pessoal? Aqui é doente de cama mesmo. Fala assim, ó, o senhor fuma quando tá aquela gripe que fica de cama? Se sim, é 1 ponto, se não, é 0 ponto, tá? E aí você vai ver, se esse paciente tem de 0 a 2 pontos, ele tem uma dependência muito baixa em nicotina. De 3 a 4 pontos, uma dependência baixa. 5 pontos, média. 6 a 7 pontos, elevada. E 8 a 10 pontos, muito elevada. O que isso vai implicar? Isso vai implicar, juntamente com o grau de motivação, qual que é a estratégia que você vai adotar para o tratamento desse paciente. Tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Falando especificamente do grau de motivação, a gente vai avaliar alguns comportamentos aqui, tá? Primeiro deles, a pré-contemplação. O paciente está em fase de pré-contemplação quando ele não tem a intenção de mudar o comportamento nos próximos 6 meses, sem conflito com o hábito. Você vai fazer aquela consulta daquele paciente, vai falar para ele assim, seu João, o senhor precisa parar de fumar, vamos fazer alguma coisa para parar de fumar? Ele, não quero. Então, quando que o senhor pensa em parar de mudar? Eu não penso, não tenho perspectiva. Então, naturalmente, a gente não vai iniciar o tratamento. Por quê? Porque o risco desse paciente não seguir o tratamento é muito alto, porque ele não quer parar de fumar. Então, naturalmente, o tratamento vai falhar, porque você vai submeter tanto a família quanto o paciente a esse estresse desnecessário. Então, nesse caso, você não inicia o tratamento. A contemplação, fase contemplativa, é quando o paciente ele tem consciência do problema, ele tem algumas dúvidas em relação à perspectiva da cessação de tabagismo, então ele sabe que se ele parar, aquilo vai fazer bem para ele, mas também ele sabe que se ele não parar, ele vai ter aquela questão do prazer do tabagismo, ele gosta de fumar, fumar é bom, então ele fica nessa ambivalência, ele não sabe meio para que caminho ir. Esse paciente, em geral, ele é inclinado a mudar o hábito em 6 meses, tá? Então, para esse tipo de paciente, vale manter um acompanhamento mais de perto, porque você pode fazer com que ele entre na fase de preparação um pouquinho mais cedo do que o esperado, tá? A fase de preparação ou determinação é quando o paciente se prepara para parar de fumar. Nesse caso, o paciente ele te procura, falando que de fato ele tem interesse em parar de fumar e que ele já tem uma perspectiva para parar de fumar. Nesse caso, vale a pena você já delinear um plano aí para a cessação de tabagismo nos próximos 30 dias. O paciente, ele vem às vezes com esse comportamento de ação, né? Então, o paciente às vezes ele chega e fala que parou de fumar, jogou o cigarro fora e que ele está tendo alguns sintomas e ele quer tratar esses sintomas, tá? Então isso pode acontecer também, tá? O ideal, o mundo ideal é quando você planeja isso juntamente com o paciente, não que ele abandone completamente o tabagismo e venha já com algum tipo de sinal e sintoma. Por quê? Quando o paciente acompanha, ele abandona completamente o tabagismo, ele pode ter manifestações de abstinência muito intensas, e isso faz com que o paciente em geral volte a fumar. Né, porque o acesso não é tão simples, né, para o médico, para ele chegar ao médico, e aí isso pode fazer com que ele tenha algum tipo de necessidade e volte a fumar por conta dos sintomas, tá? Quando o paciente para de fumar e ele acaba mudando essa rota do tabagismo, a gente chama isso de fase de manutenção, quando ele tem essa mudança sustentada do comportamento por mais de 6 meses. Então, é o paciente que parou de fumar, você fez o tratamento que deveria ser feito, seja com reposição de nicotina, com terapia cognitivo-comportamental, com medicamentos, e aí esse paciente teve uma mudança sustentada do comportamento por mais de 6 meses, não teve recidiva, não teve nada, e aí é quando a gente tem a fase de manutenção. O que é recaída? A recaída é quando o paciente ele retorna ao hábito tabágico. Ou seja, vamos supor que tem um paciente aqui que fuma meio maço por dia. Esse paciente cessou o tabagismo no dia 10 de fevereiro, e aí ele começou a fazer o tratamento, tal, vinha tranquilo, quando teve algum evento familiar, teve alguma coisa que fez com que ele recaísse. Recair significa o quê? Recair significa o paciente voltar a fumar o que ele estava fumando. O que é o lapso? Que é um outro conceito. O lapso, que pode ser confundido com recaída, é o paciente que parou de fumar no dia 10 de fevereiro, vinha bem no tratamento, aí ele foi numa festa, fumou 2 cigarros e não voltou a fumar. Isso chama lapso,
tá bom? Então, lapso quando o paciente fuma pontualmente, recaída quando ele recupera o hábito tabágico que ele tinha antes do tratamento. E a fase de conclusão é quando o paciente e o profissional de saúde tem a percepção nítida sobre o hábito prejudicial, sabe que ele está em controle, convive com outros pacientes que são tabagistas, frequenta eventos sociais, faz com que ele tenha exposição ao tabaco, mas ele tenha a consciência de que aquilo vai fazer mal para ele. Ele sabe que é bom, sabe que dá prazer, mas ele tem a consciência de que aquilo faz mal para ele e ele está confiante, ciente dos benefícios e segue em frente à vida, tá bom? Então essas são as fases aí de motivação e alguns conceitos básicos que vocês têm que saber a respeito de cessação de tabagismo, tá? Como que a gente faz o tratamento desses pacientes, pessoal? O tratamento, ele é pautado em terapia cognitivo-comportamental e essa terapia cognitivo-comportamental tem que acontecer sempre, tá? Quando a gente tem a terapia, o paciente, ele tende a evoluir de uma forma mais satisfatória quando a gente não tem a terapia. Então, os consensos recomendam a atuação da terapia cognitiva comportamental sempre. Seja ela efetuada em grupos, né, que são aqueles grupos de tabagismo, ou individualmente você com o paciente, tá? Mas precisa fazer esse quadro de uma terapia cognitiva comportamental para conscientizar o paciente a cada visita sobre os malefícios, estimular o paciente quando ele para de fumar, parabenizar, enfim, ter todo aquele reforço positivo que é interessante para esse paciente aí que está na cessação de tabagismo, tá? A gente tem a terapia cognitiva comportamental associada às medicações de primeira linha ou opções de segunda linha, tá? As medicações de primeira linha são a terapia de reposição à nicotina, tá? Que atualmente no Brasil a gente tem de duas formas. A gente tem a goma, né, de nicotina na apresentação de 2 ou 4 miligramas, e a gente tem o PET de nicotina, que é transdérmico, que aqui a gente tem apresentações de 7 miligramas, 14 miligramas e 21 miligramas, tá? A título de curiosidade, cada cigarro, isso é lei, cigarro regulamentado, tem 1 miligrama de nicotina. Então, se você assume que seu paciente fuma um maço por dia, ele está ingerindo 20 miligramas de nicotina por dia, tá? Então, você dar um adesivo de 21 miligramas significa você dar a quantidade de nicotina que esse paciente consome em 24 horas, aproximadamente, tá? A gente tem como alternativa farmacológica a bupropiona e a vareniclina, tá? Aqui no país, que são aprovadas pela Anvisa. E a gente tem a opção de segunda linha, a nortriptilina. Utilizava-se a clonidina também, mas hoje em dia a gente não utiliza mais tanto a clonidina não, tá? Entra como principal opção de segunda linha ali a nortriptilina. Importante, quando que a gente vai indicar a terapia cognitiva comportamental com medicações de primeira linha ou de segunda linha? Quando o paciente é um tabagista ativo com mais de 10 cigarros por dia, tá? Que tem interesse em parar de fumar com Fagerstrom maior ou igual a 5. Ah, Rafael, e se o paciente não tiver interessado em parar de fumar? Você nem vai começar o tratamento, é aquela história. O paciente tem que estar na fase ali contemplativa para ação. Você tem que ter noção aí de quando você vai atuar, tá? Se o paciente fuma menos que 10 cigarros por dia, ou se ele tem um Fagerstrom menor do que 5, eu não vou tratar? Vai, mas você inicialmente vai fazer a terapia cognitivo-comportamental. Nem sempre você precisa fazer a reposição de nicotina para esse doente, tá? Então é algo que a gente tem que ficar muito atento, tá bom? É muito difícil essa abordagem, porque em geral o paciente ele fica com a sensação de que não está sendo tratado, tá? Mas de fato é essa a primeira tentativa. A tentativa de terapia cognitivo-comportamental, que tem uns resultados muito positivos, tá? Quando a gente fala de tratamento, a terapia de reposição de nicotina, como eu havia dito para vocês, a gente tem o adesivo e tem a goma. Quais são os principais efeitos colaterais? Náusea e vômito, desconforto abdominal, diarreia, cefaleia, irritação cutânea, irritação da pele por conta do adesivo, irritação oral e esofágica, tá? O que é interessante? Se atentar ao padrão do sono do paciente, tá? Não falar para o paciente utilizar o adesivo no final do dia, isso vai atrapalhar o sono. Então o ideal é falar para o paciente utilizar o adesivo no começo do dia. Utiliza o adesivo no começo do dia e mantém por 24 horas, tá? Depois de 24 horas, troca o adesivo e troca o local de aplicação. Evita sempre aplicar no mesmo local, tá bom? Porque isso vai facilitar esse efeito colateral aí que é a irritação da pele, tá bom? Os estudos mostram que a comparação de terapia de reposição de nicotina contra o placebo mostra que a terapia de reposição de nicotina tem 1,5 vezes
um aumento, né, de 1,5 vezes na taxa de abstinência a longo prazo do que o placebo, ou seja, é uma terapia que funciona de verdade, né? Então, os pacientes eles têm uma taxa de abstinência maior do que os pacientes que utilizaram placebo, tá? E no uso na doença cardiovascular? Esse é um grande tema. Ele é seguro, a terapia de reposição nicotínica, ele é seguro na doença cardiovascular estável, tá? Ele é aceitável em eventos agudos, recentes, como por exemplo o infarto, tá? Se o paciente tiver síndrome de abstinência com sintomas adrenérgicos e agitação. Se o paciente não tiver sintomas de abstinência, a gente opta por não utilizar, tá bom? Por quê? Porque tem risco de você apresentar eventos cardiovasculares durante o tratamento. Então, nesse caso, a gente opta por não utilizar, tá? Então, para esses pacientes aí, a gente tem que utilizar com bastante cautela a terapia de reposição nicotina, tá? A bupropiona é um antagonista do receptor nicotínico, tá? Que vai atuar na liberação de DOPA ali no sistema nervoso central, tá? E aí, o que acontece? A bupropiona, ela causa redução do limiar para crises convulsivas, tá? Então, a contraindicação absoluta para pacientes com epilepsia ou história de convulsão. Então, se o paciente tem história de convulsão ou diagnóstico de epilepsia, a gente não prescreve bupropiona, tá? Tem risco também em pacientes com transtorno afetivo bipolar de virada maníaca, então também é algo que a gente não acaba utilizando, tá? E também tem que tomar cuidado com o sono, tá? Que a gente orienta o uso de bupropiona. A gente inicia com 150 mg por 5 dias, a partir do sexto dia, 150 mg de manhã e 150 mg no final da tarde, respeitando pelo menos 6 horas de intervalo até a hora que o paciente for dormir, tá? Porque ele de fato pode cursar com insônia. A agitação também pode acontecer, nervosismo e eventualmente ansiedade. Os estudos mostram também que a comparação de BUP com placebo fez com que a taxa de cessação de tabagismo fosse 1,6 maior no grupo que utilizou a bupropiona em comparação com o grupo que utilizou placebo. O início de ação de 10 a 14 dias. Então, tratamento preconizado aí de pelo menos 3 meses para cessação de tabagismo, tá? A vareniclina, por sua vez, ela é a agonista parcial do receptor nicotínico, tá? Então, como principais efeitos colaterais, a gente tem a náusea, a insônia e a presença de sonhos vívidos ou pesadelos. Então, vocês reparem que o tratamento, ele em geral, costuma impactar o sono desses pacientes, tá? E isso pode fazer com que esse paciente também tenha uma dificuldade maior em largar o cigarro. Em geral, ele pode acabar abandonando o tratamento por conta desses efeitos colaterais. A vareniclina, por sua vez, quando comparada ao placebo, é o que tem melhor resultado, tá? De 2 a 2,7 vezes maior taxa de abstinência a longo prazo quando comparada ao placebo, tá? E já é uma medicação que já foi testada em pacientes em fase contemplativa, aquele paciente que está planejando uma ação nos próximos 30 dias, tá? Porém, a vareniclina é a que tem o maior custo de todos e, desde a pandemia, a gente enfrenta um desabastecimento importante em relação à vareniclina aqui no país, tá? Então, atualmente, o que a gente tem de arsenal terapêutico, isso aqui é uma dica para a sua vida, é a bupropiona como primeira linha de tratamento, tá bom? Como tratamento alternativo, a gente tem a nortriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, que atua ali no bloqueio da recaptação de noradrenalina, tá? Os efeitos colaterais, ele causa náusea, pode causar náusea, insônia, sonhos vívidos, pesadelos também, tá? Tem uma taxa de abstinência ali de 2 vezes quando comparada ao placebo, a longo prazo, porém para esse fim ele não é aprovado pelo FDA, mas existem estudos que mostram o benefício do uso da nortriptilina nesses casos. Nesse caso, a dose é de 25 mg dia e a gente vai fazendo uma titulação progressiva até uma dose alvo de 75 a 100 mg por dia em 3 semanas, tá? Não se recomenda o uso em pacientes com infarto agudo do miocárdio recentes e arritmia por conta do potencial aí de induzir distúrbios de condução, tá bom? Então, tratamento medicamentoso principal, bupropiona ou vareniclina ou segunda linha nortriptilina, associada à terapia de reposição à nicotina e associada à terapia cognitivo-comportamental, certo? Quais são as consequências do uso e do abandono do tabaco, pessoal? Então, vamos lá. A gente sabe que existe um grande dano associado ao tabaco, não só pulmonar, mas também como cardiovascular.
Então, o uso do tabaco está associado ao aumento da mortalidade do paciente, tá? Estima-se que ocorra IAM, os pacientes têm um risco maior de IAM 6 vezes aumentado em mulheres, 3 vezes em homem, que tem uma carga tabágica aí maior do que 20 cigarros por dia, tá? E existe um risco para desenvolvimento de doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, oclusão periférica, oclusão arterial periférica. Então, tudo isso são doenças, todas essas são doenças arteriais muito importantes que acontecem por conta do cigarro, tá? Tem as doenças respiratórias, e aqui a principal de todas, DPOC, né, associada a DPOC, enfisema, além das doenças pulmonares intersticiais tabaco relacionadas, como a pneumonia intersticial descamativa, esteatose de células de Langerhans, enfim, várias doenças intersticiais que são relacionadas ali ao tabaco, até mesmo a própria fibrose pulmonar idiopática, tá? Quadros infecciosos, pacientes tabagistas têm maior chance de tuberculose pulmonar, pneumonia adquirida na comunidade, influenza, doença meningocócica, enfim, esses pacientes eles têm mais risco de desenvolver doenças infecciosas, tá? Risco de osteoporose, além do fator tabaco, também pelo uso de corticoides, especialmente aqueles pacientes que têm doenças respiratórias, tá? Além de disfunção erétil, também por conta de acometimento de leito vascular, menopausa prematura, subfertilidade e até complicações gestacionais para as pacientes gestantes que acabam tendo esse hábito do tabagismo, tá? A gente não pode esquecer também de comentar das neoplasias, então, principal ali, neoplasia de pulmão, mas também trazendo o mesotelioma à tona como um dos eventos que pode acontecer em decorrência do tabagismo, tá? Neoplasia de cabeça e pescoço, cavidade nasal e seios paranasais também está relacionado ao tabagismo. Neoplasia de fígado, pâncreas, rins, ureter, bexiga, pênis, colo do útero, esôfago, estômago, colo retal e até LMC também pode ser relacionada ao hábito de tabagismo, tá? E o paciente que acaba cessando o tabagismo, o que ele pode experimentar? O que pode acontecer? Nesse caso aqui, a síndrome de abstinência, ela se traduz através de disforia, insônia, irritabilidade, ansiedade, redução da concentração, tá? Nesse caso aqui, na síndrome de abstinência, é interessante sim que a gente utilize a terapia de reposição à nicotina e mais do que isso, se a síndrome de abstinência for muito importante, a gente pode utilizar benzodiazepínico também para melhorar esse quadro de síndrome de abstinência. Ganho de peso é muito comum em pacientes que cessam o tabagismo, justamente pelos fatores que a gente havia comentado a respeito da melhora do paladar e também da questão de descontar, entre aspas, na comida, né, por conta da ansiedade. Então, esses pacientes eles experimentam ganho de peso de aproximadamente 5 quilos em 6 meses, mas, em geral, só 10% dos pacientes experimentam um ganho maior de 13 quilos. Isso é um dos principais fatores que fazem os pacientes reconsiderarem o fato de encarar um tratamento de cessação de tabagismo, tá? Muitos pacientes perguntam no consultório se de fato existe esse risco de ganho de peso e quais são as formas de mitigar esse risco durante o tratamento, tá bom? Então existem algumas alternativas que a gente fala para o paciente para evitar alimentos mais calóricos, tentar ali utilizar algumas alternativas sem açúcar, para que isso faça com que esse paciente não ganhe tanto peso durante esse processo de cessação de tabagismo, tá? Nisso, a terapia cognitivo-comportamental também acaba ajudando bastante. Esses pacientes também cursam com mais depressão, com quadros de tosse, naturalmente, por conta de repercussão respiratória, tá? E também com úlceras orais, por conta do hábito do tabagismo também, e até mesmo, às vezes, por conta do tratamento, tá? Quais são os benefícios do abandono do tabagismo? Melhora da tosse, em geral, porque você vai reduzir um agente ali potencialmente irritativo que está presente diretamente na via aérea. Alívio da dispneia, isso aqui parcialmente, porque se o paciente já tiver um comprometimento da função pulmonar de uma forma mais grave, isso é potencialmente irreversível. Melhora da função ciliar, tá? E, consequentemente, redução do risco de infecção já no primeiro ano de cessação do tabagismo. Redução do risco cardiovascular de 40% em 5 anos, tá? E em aproximadamente 15 anos da cessação do tabagismo, esse risco se traduz semelhante a um paciente que nunca fumou, tá?
Para os pacientes que infartaram pós-IAM, após 3 anos, ele é semelhante a um paciente que nunca fumou, tá bom? Redução do risco de neoplasia, porque, de acordo com o hábito de tabagismo, o risco é 3 vezes maior do que a população que nunca fumou, mesmo após os 25 anos. Então, a gente tem essa redução de risco, tá? E redução de mortalidade, especialmente se a cessação for feita antes dos 40 anos, porém nós encontramos benefícios mesmo se o paciente cessar o tabagismo após os 80 anos. Então aquela história, né, de que o paciente tem mais de 80 anos, ainda fuma e ele vai morrer fumando, né, porque não é o cigarro que vai causar isso indiretamente, é balela, tá? Então, em geral, esse paciente sim, ele tem benefício com a cessação de tabagismo, mesmo se ele for um idoso com mais de 80 anos, tá bom? Vamos praticar um pouquinho aqui? Então, sobre o tratamento do tabagismo, a gente vai analisar as assertivas abaixo. Terapias não farmacológicas isoladas não se mostraram eficazes em cessar o tabagismo, tá? Vareniclina é superior à bupropiona no tratamento farmacológico. Nicotina em goma de mascar ou adesivo tem benefício comprovado para parar de fumar. E ele pergunta quais são as corretas, tá? Vamos lá. Terapias não farmacológicas isoladas não se mostraram eficazes em cessar o tabagismo. Mentira, né, pessoal? Então a terapia cognitivo-comportamental exerce pilar fundamental na cessação do tabagismo, tá? Então essa alternativa já está errada. Vareniclina é superior à bupropiona no tratamento farmacológico? Sim, quando comparado ao placebo, tem até 2 vezes mais, quase 3 vezes mais índice de cessação de tabagismo, índice de abstinência do que o placebo, enquanto que a bupropiona ao redor de 1,6. Né? Então, a gente sabe que essa alternativa é verdadeira. A nicotina em goma de mascar ou adesivo tem benefício comprovado para parar de fumar. Verdade, atuar com a reposição à nicotina faz com que esse paciente tenha um maior sucesso para cessar tabagismo. Então, a alternativa correta, alternativa 2 e 3. Mulher de 36 anos de idade, tabagista 20 anos maço, que fuma atualmente 9 cigarros por dia. Após acordar, fuma o primeiro cigarro em cerca de 20 minutos, não tem dificuldade para ficar sem fumar em locais proibidos, fuma mesmo quando está doente. Todos os cigarros proporcionam o mesmo prazer e fuma mais pela manhã. Apresenta antecedente de convulsões na infância, sendo a última há 25 anos. Aí ele fala aqui, ó, avaliando o teste de dependência de Fagerstrom, qual é a conduta mais adequada para esse paciente, tá? E aí ele coloca aqui a pontuação, né? Ele já te dá o Fagerstrom aqui para você mesmo calcular, de acordo com o que esse paciente trouxe aqui, e ele te dá as alternativas aqui, como nortriptilina, vareniclina, bupropiona, adesivo de nicotina e terapia não farmacológica exclusiva, tá? A gente vai ver aqui, fazendo a continha, não vou fazer a continha com vocês, depois vocês podem fazer aí, mas fazendo a continha, a gente vai ver que esse paciente aqui, essa paciente aqui tem baixa dependência à nicotina. Nesse caso de baixa dependência à nicotina, a terapia não farmacológica exclusiva é a que está mais indicada, foi aquele caso que eu comentei com vocês lá durante a aula, para pacientes que não têm indicação, né, de uso de medicamento se ele tem um teste de Fagerstrom com menos de 5 pontos, tá bom? Então aqui a alternativa correta é a alternativa E. Homem de 20 anos procura unidade básica de saúde para orientação sobre o uso de cigarro eletrônico. Após o falecimento do avô por câncer de pulmão e sabendo dos riscos de exposição ao tabaco, ele quer saber sobre a segurança do novo dispositivo. A orientação ao uso do cigarro eletrônico é: pode ser usado com segurança em até 5 mg de nicotina por dia. Nenhum hábito de fumar é seguro. Repito, nenhum hábito de fumar é seguro. Seja cigarro de palha, seja piteira, seja narguile, seja cigarro eletrônico, seja cachimbo, seja charuto, qualquer coisa. Nenhum hábito tabagista, nada que se fuma é seguro, tá? Então, a gente considera aqui que não existe tipo ou quantidade considerada segura para tabagismo, a resposta é a B. Porque essa questão é importante. Cigarro eletrônico, tá na moda, tá? Cigarro eletrônico, uma deputada, não vou falar o nome dela, mas uma deputada fez um projeto de lei para a regulamentação dos cigarros eletrônicos no país. Atualmente a gente vive um grande problema relativo ao cigarro eletrônico, tá? Cigarro eletrônico de uso indiscriminado, facilidade de acesso, qualquer um compra e não é legalizado. Se você fuma cigarro eletrônico, isso é crime.
Então, o cigarro eletrônico não é legalizado. Ele é vendido aí de forma irregular. Se ele não é legalizado e é vendido de forma irregular, nós não sabemos o que tem ali dentro. Ah, mas na caixinha está escrito que tem X miligrama de nicotina. Como você vai acreditar se o negócio não é regulamentado? Então não faz o menor sentido. O que a gente sabe é, o cigarro eletrônico tem um grande problema que chama-se nicotina. Existe nicotina dentro do cigarro eletrônico e essa nicotina ela está presente em uma concentração muito maior do que o cigarro comum. É regulamentado, como eu falei para vocês, um cigarro tem que ter 1 miligrama de nicotina. No cigarro eletrônico, existem alguns agravantes. Primeiro, não causa aquele incômodo quando o paciente traga. Ele não tem um incômodo. Segundo, a fumaça ela não tem cheiro, né? O sabor é agradável. O acesso é muito mais fácil do que você ter que sair para um lugar, acender um cigarro e fumar o cigarro. É só você pegar um dispositivo, apertar um botão, tragar, pronto, você tem um uso indiscriminado. Então, esses fatores de ter uma quantidade de nicotina maior, de ter facilidade de acesso, não causar incômodo, não causar repulsa daqueles que estão ao redor, faz com que o paciente fume muito mais, tá? Então, depende, claro, do dispositivo, depende da quantidade de nicotina que tem em cada suco, né, que eles chamam de suco, ou o líquido que você repõe ali no cigarro eletrônico, mas naturalmente para um pod de última geração que tem ali uma quantidade de nicotina específica, se a gente fizer uma conta básica, isso vai girar ao torno de 2 a 5 maços por dia que esse paciente pode utilizar quando comparado ao cigarro comum. Então esse paciente, em geral, ele acaba ficando dependente com muito mais frequência do que o cigarro comum. E é por isso que tem um grande problema hoje em dia, a dificuldade em tratar esses pacientes. Primeiro, pela falta de conscientização dos pacientes a respeito do cigarro eletrônico, tá? De que isso realmente faz mal, e também da dificuldade em tratar, porque a quantidade de nicotina que esses pacientes usam é muito alta. Então, fica aí o recado, pode ser que esse tema caia nas provas, então dê uma lida a respeito do cigarro eletrônico. Não existem grandes referências na literatura até o momento sobre cigarro eletrônico. O que a gente sabe é que a principal complicação ali é o EVALI, né, que é aquela lesão intersticial causada pelo cigarro eletrônico, mas não sabemos ainda incidência de DPLC, incidência de doença intersticial associada ao tabagismo, como ocorre no tabagismo convencional, quadro de neoplasia, isso a gente não sabe ainda. Mas pode ser que esse tema caia nas provas de uma forma mais genérica, igual foi nessa questão aqui, tá bom? Então vale ficar atento em relação a esse tema. Muito bem. Pessoal, tabagismo é um problema de saúde pública, tá? Seja ele de qualquer forma aqui que eu já havia comentado, tabagismo não é um problema de saúde pública. O Brasil tem um grande programa anti-tabaco, isso é louvável. Nos últimos anos a gente conseguiu reduzir muito o uso do cigarro convencional, porém veio o cigarro eletrônico aí para trazer mais desafio para a gente, tá? Sempre que possível, abordar o paciente e oferecer tratamento, mesmo que seja aquele paciente que está em fase não contemplativa, tá? É algo que sempre vale a conscientização, os riscos, oferecer o tratamento, falar que tem possibilidade em parar de fumar, tá? Avaliar e tratar as comorbidades desse paciente e lembrar que a dependência é doença. Nunca subestime o paciente. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado, bons estudos e até a próxima. Um abraço.